Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. Na minha frente, Giovanni Claudino. Muito bom, né, John? Muito bom. É bom ter convidado, mas é bom a gente conversar aqui também. Sim, até porque nós temos o melhor convidado do mundo. Boa. Santo Espírito de Deus. Aleluia! Começamos muito bem. Já até fazer uma musiquinha já, né? Pronto. E tem, tá? Tem, um monte, né? Tem. Mas também, né? Se não fizer aí no... Não, tem que ter. Pra ele, vai fazer pra quem? Pra mim? Tem que ter. Sabia que, enfim, TDAH é o nome disso, tá? Que nós já fomos diagnosticados. Tá. Mas porque, né? Não nos deram a receita ainda, mas eu tava falando num discipulado sobre a escassez de músicas sobre o Espírito Santo. Porque louvando a Jesus, exaltando a Jesus, muitos. A Deus Pai, um pouco menos. Ao Espírito Santo, quase nada. Espírito Santo, ele fica com o lado B da fita, tá? O lado B da fita. As duas faixas últimas ali. Isso. Tenho eu um amigo que é compositor. Tá? Ele vai ouvir isso que foi dito agora. Tá? E vai fazer. E vai até assistir, porque tá bem ao vivo aqui. Tá. Então vai fazer vamos falar com esse rapazinho. Eu acho que vai dar um negocinho legal. Tá? Vai dar. Porque se tem que ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos que cantar pro menino. Não. Entendeu? Temos que cantar. E não tem ali, na Trindade, não tem um que é maior que o outro. Não tem um mais... Isso. É equidade. Deus é um só, mas ele é três. E parece que só um tá sendo favorito. Raio cai na hora já. Mas tem poucas músicas sobre o Espírito Santo aí. Você que é compositor, já levou a chunchada do Giovanni aqui, tá? Crie vergonha, começa a compor aí também, né? A Deus, o Deus Criador, Deus Pai, Deus também Filho. O Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem uma música maravilhosa que inclusive fala sobre isso, que é da Hilson. This I Believe. Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Jesus boa. o Filho. Isso é legal. Eu creio no Espírito Santo, nosso Deus triuno Tem uma versão dessa, não tem? Exatamente. Boa. Esse que vos fala. Jonathan Bach. Vamos lá, isso. Vamos! John, tem uma galera maravilhosa nos assistindo do YouTube. Boa, verdade. Spotify, rádios, algumas rádios. E aí eles vão lá no TikTok e assistem um corte aqui, um corte ali. Sim, né? também. Instagram também, Facebook, no Trends, Twitter. Estão em tudo quanto é canto. Tá? Porque a gente Trends. Isso. Que morreu também, né? Morreu, não. Ficou um dia o Threads ali e já era, né? Até eu esqueço que tenho. Tem uma menina que falou, tu tem o T-Rex? Não, eu falei, eu conheço o T-Rex, que é o dinossauro. O T-Rex eu não tenho. Não sei. E é muito bom ter essa galera nos acompanhando, é muito bom ter você nos acompanhando dessas plataformas. Sim. E é importante que você vá no nosso canal do YouTube, você que nos assiste de uma outra rede, se inscreva no nosso canal e assine os sininhos lá, porque todos os dias o YouTube vai identificar ou vai lembrar você que a gente tem um conteúdo novo. Verdade. E tem sido bênção para muita gente. Ative o sininho, tá? Isso é muito importante. É importante. Outra coisa, a gente vai começar um outro... não é um outro canal, tá, meus irmãos? Mas é mais um conteúdo que vai ter no canal do Santo Podcast, que é de estudo. Isso. Né? É que a agenda tá livre, né, John? A gente não tá fazendo nada da vida. Tranquilo. Tá tranquilo. A vida... Aí vem o pessoal... Família tá boa. Vem o pessoal lá de Maranhão, do Maranhão, e fica dando ideia boba pra nós e a gente cai. Porque dava pra fazer tudo num só. Dava. Mas aí o cara... Não quer. Não, ele quer, mas ele quer morder também. Então, assim, ele morde e dá ideia. Isso. Sabe aquela ideia que tu fala assim... Custa olha milão. Isso aqui. Cada ideia custa milão. Ele não fala o milão. Ele faz tu comprar a ideia e depois ele diz, isso. É milão. Por enquanto a gente tá pagando hot dog. E é o que dá. É o que podemos, tá? É o que dá. E se reclamar... E agradecemos que o outro está namorando e não quer comer também. Senão nós tava na roça. Isso. Mas é isso aí. Nós temos os nossos parceiros, né, Giovanni? Pela graça de Deus, tá? Isso. Vou falar alguns aqui, ou todos, né? Belas Artes, onde a gente grava esse estúdio maravilhoso de músicas, ou de artes, na verdade. Sim. Milo, Dalmarco Autopeças, Fagerflex, Dona Coisas e Tal, Wordplace, Salazar Imóveis, tá? E o Best Cell. Best Cell,
que realmente a gente ama o pessoal do Vila Nova, do Costa Silva e do Paranaguamirim. Isso. O resto a gente tá querendo, não tá querendo amar. Tá ali. Então, se você precisa de qualquer coisa, inclusive tá aqui o John que comprou um 15 Pro Max, quase 16 lá com eles. Os caras têm preço maravilhoso. 14 Pro, tá? Película que eu não enxergo o que tá escrito ali, ó. É é aquela privacidade. Privacidade. Qualquer coisa para iPhone. Tem mais do que só iPhone? Tem Samsung, tem tudo. Tem tudo, capinha, então tudo que é coisa de celular eles têm lá, tá? Isso. Carlos Tanaka é o nome do maravilhoso. O japonês. Exato. Aí que tá. Não é. Eu queria saber por que não é. Mas vamos lá. Não é, tem que ser. Hoje nós vamos continuar um tema que nós iniciamos há uns 2 podcasts atrás, né, se não estou enganado, sobre aptos para servir. Então a gente começou falando sobre os presbíteros, né? O que os presbíteros precisam ter, e a gente abordou diversos pontos. Vai lá, a gente vai deixar no link aqui também na descrição, vamos fazer o pessoal trabalhar, né? Sim. Vamos botar o link na descrição aí. Estão ganhando para isso. Estão ganhando para isso. Desse podcast para você acompanhar a primeira parte, e hoje a gente vai continuar a segunda parte, onde vamos agora abordar os diáconos, né? A gente falou então dos presbíteros e agora a gente vai falar dos diáconos, que são muito importantes para a igreja, para o funcionamento da igreja, e como eles precisam proceder, como eles precisam agir, né? Então eu vou pedir até para o Giovanni para a gente ler o texto inteiro, para você meio que já identificar o que já foi falado, e do verso 8 a gente vai falar nessa noite aqui. Então vamos lá. 1 Timóteo, John, capítulo 3. Então a gente vai ler do 1 até o 16. Isso. Né? Mas, como o John falou, do 1 até o 7 a gente já conversou nesse podcast passado, que a descrição vai estar aqui embaixo. E para quem não tá vendo, a gente tá com a Bíblia de papel, tá? Tá. Por quê? Para os faladores. Isso. Tá? Para os zombadores. Para aqueles que acham que o Senhor não vem quando os dois estão de celular na mesa. Então tá bom, tá ó, aqui, ó. Pessoal da CMR aqui, ó. O pessoalzinho da CMR tá aqui, tá? Só para vocês ficarem espertos. Vamos lá. Essa afirmação, John, é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que o diabo caiu. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. E agora vai. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavras, não amigos de muitos vinhos, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Jesus Cristo. Escrevo-lhe essas coisas, embora espero ir vê-los em breve, mas se eu demorar, saiba que como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo,
justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Glória a Deus. Que texto maravilhoso. Que direcionamento do apóstolo Paulo aqui. É o apóstolo Paulo mandando essa carta para Timóteo, seu discípulo Timóteo. Então, para que ele possa organizar a casa, e como Giovanni acabou lendo aqui, né? Mas se eu demorar, saiba como essas pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, eu tô chegando aí, Timóteo. Mas até eu chegar aí, se eu demorar, é dessa forma que tu tem que colocar e direcionar o pessoal aí. Timóteo aqui sendo aquele... Timóteo não, né? Paulo sendo aquele paizão de Timóteo, né? Sim. Tipo, quando o pai e a mãe saem de casa com os adolescentes ali, eles dão as regras, né? Ó, façam isso, porque quando eu chegar, eu quero que esteja assim, assim, assado, né? Então ele dá essa digamos que ele dá a letra para Timóteo, dizendo: Timóteo, é desse jeito que a casa do Senhor deve se manter ou deve caminhar, né? Então é muito legal, e até no episódio passado a gente falou, então, a gente ia falar num só, mas a gente é falador demais, com TDAH. E foi bom. Né? Foi bom, muito bom. Esses papos são os melhores, John, Verdade. Porque o conteúdo não é nosso, né? Sim. E aí é bem mais legal. É bom demais. Então, e a gente falou sobre os bispos, e os diáconos meio que se repetem, né? Mas é uma função muito nobre nas igrejas. Totalmente. E eu acredito que, às vezes, a liderança acaba distorcendo o que está colocando aqui, porque ele acaba colocando as pessoas para servirem por necessidade. Então, vamos colocar aqui, você que está aí numa comunidade de fé, chegou um irmãozinho lá que, rapaz, o cara canta demais, canta muito, toca muito, ele pega um violão e desossa o violão. Aí ele tá há um mês na igreja. Por ele ser bom, tu já bota ele para servir. E aí já coloca o cara no louvor, já insere o cara em cargos de liderança, de cuidar um aqui, porque ele fala bem e tal. E de repente você olha para esse texto e fala: mas peraí, eu não julguei por nada disso aqui. Ou coloca alguém para aconselhar casais que... Tá, como é que é a casa dele? Como é que ele lida com a sua casa? Será que na casa do ferreiro espeta de pau? Né? Isso é muito importante a gente falar, porque, de novo, por conta da necessidade, muitos irmãos acabam colocando outros irmãos que poderiam crescer, e acredito que vai chegar um momento, bota no fogo. É o cara do futebol, né, Giovanni? Quando vai estrear, não é o momento ainda. Mas fala, mas o guri tá voando. Hendrick do Palmeiras. Mas o guri tá voando. Não, mas calma. Não é o momento. Nós vamos queimar o guri, já ouviu essa expressão, né? Nós vamos queimar ele, porque vamos botar antes do tempo. E aí não vai ser saudável. E até esse texto ou esse papo que a gente vai ter hoje, João, é muito legal até para você apontar para a sua própria comunidade, né? Onde você, enfim, congrega. E para você se olhar no espelho e ver assim, ó, cara, eu como diácono lá na minha igreja, eu como isso, eu como aquilo, né? Eu servindo dessa forma. Será que eu me encaixo nesses pré-requisitos? Sim. Né? E a ideia não é que você então o abandone para nunca mais voltar, mas que você se alinhe para esse texto ser verdade ou realidade na tua vida, né? Verdade. Então, para que você seja um cara que comande bem a sua casa, um cara, enfim, amável, enfim, todos esses pré-requisitos que um diácono precisa ter. E é muito comum, John, você falou uma coisa ali que a gente vê isso, cara. Eu tô 40 anos na igreja, né? E desde que me entendo por gente ali dos 7, 8, 10 anos, isso eu vejo acontecer. O cara é muito bom, fala bem. Sim. O cara é muito bom, o cara ele conversa muito bem. Então, a gente vai botar ele numa liderança, a gente vai chamar ele para isso. Por quê? Porque ele governa bem as palavras. Mas às vezes não é um cara que governa bem a família, não se governa. É um cara que a rua não aprovaria isso, né? Não tem testemunho com os de fora. Não tem testemunho. Então, tudo isso é um cuidado que o Paulo, enfim, pede para que Timóteo tenha, né? E, cara, se está escrito na Bíblia para que Timóteo cuide...
serve para nós, com certeza. Né? Porque assim ele diz que tem que proceder na casa de Deus. Versículo 8, Giovanni. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homem de palavras, não amigo de muito vinho, nem de lucros desonestos. Pronto. Apostinha, aquele tigrinho, essas coisas, então caiu por terra aqui pro diácono, é isso? O pessoal do tigrinho já fica doido, tá? Agora, tá? O pessoal do tigrinho. Se você quer ser um diácono e você tem lá no seu celular o aplicativo do tigrinho. Agora, tá? Você precisa excluir e parar com essa bobagem, tá? Para de tigrinho. Para de querer ser rico da noite pro dia. Para de comprar criptomoeda porque os amigos... A não ser que seja Shiba Inu. Então, moedinha da praia que vai estourar. Pra ficar milionário da noite pro dia. Mas, e apegado ao vinho, né, John? E aí, John? O que tu me fala sobre isso? Os diáconos igualmente devem ser dignos. Tá. Já, pra mim é muito isso, né? Peraí. Se você tá pensando em servir, primeiro de tudo é você ser digno servir. De estar ali. Tipo, cara, não, faz sentido. Vou traduzir pra vocês assim, ó. Cara, faz sentido. Sabe? Cara, ele tá ali, tem toda uma conduta que faz sentido esse cara estar exercendo essa função. A função é a cara dele. Exatamente. Ou ele é a cara da função. Porque o contrário também é verdadeiro. Quando tu fala assim, o que esse cara tá fazendo nesse cargo? Tá. O que esse cara tá fazendo nesse cargo na minha comunidade? O que esse cara tá fazendo? É o Giovanni cantando função? E tocando violão. A galera olha e pergunta o que é que ele tá fazendo. Giovanni cantando e tocando violão, vai. Não é aquela... Não sou eu, mas vai. Vai. Filho de pastor, é aquele que vai. Tá? Mas assim, tu olha e fala assim, cara, esse cara é pastor... Mas ele é pastor porque o pai é pastor? Tá. Ele é pastor porque o avô também era pastor? Mas ele não é pastor. Tá. Assim, o que esse cara tá fazendo aí? A função dele no corpo não é essa. Talvez o cara seria um mestre maravilhoso. Qualquer outra coisa, né, João? Exato. Qualquer outra coisa. Né? Então, eu acho que essa primeira parte... Por isso que é legal a gente ir lendo a Bíblia, porque às vezes a gente passa reto em coisas que... Peraí. Devem ser dignos. Então, ou seja, faz o sentido. Ele tem uma conduta que o credencia a isso. Estar ali. Exato. Agora, o segundo ponto é algo que para nós também e é muito ruim, porque eu já, infelizmente, tenho um testemunho disso na minha vida. Dignos, homens de palavra. Cara... Pesado, né? Nas coisas mais simples da tua vida. Se tu falou que tu vai. Se tu falou que tu não vai, cara, tá certo que você disse, não fica naquela, vamos ver, eu vou te dar um toque, cara, vou te dar você não vai, né? Já diga, né? Tem que ser de palavra, cara. Olha, conta comigo, meu irmão, nesse culto, nessa escala, eu vou estar lá. E vai estar lá. Não é aquele cara que um dia antes vai falar, cara, surgiu mas eu tenho alguém para colocar no... Sabe? Então, se você disse sim, já diz a palavra, seja o seu sim, sim, o não, não. O que passou disso é do maligno. Então, homens de palavra, eu acredito também, Giovanni, que já é um bom crivo para você ter alguém como um diácono, né? Esse homens de palavra, ele pega muito, porque, por exemplo, nesse negócio de agenda, né, de marcar alguma coisa. Cara, eu vejo muita gente marcando e tu percebe assim, cara, ele marcou, mas ele vai desmarcar. E tu já considera desmarcado. Já corre atrás de outro. Porque ele vai desmarcar num dia antes e vai te deixar na mão. Sim. E, cara, isso é uma coisa terrível. Eu aprendi isso aí. Há pouco tempo eu não sabia dizer não. Eu dizia sim para tudo e todos. E aí um tempo, cara, tem um amigo meu que disse assim, Giovanni, mas por que tu disse sim, cara? Tu não queria fazer, tu não quer ir, tu não quer... Cara, diga não. Sim. Seja sincero, pô, não tem problema tu dizer não. Não é feio, não é errado tu dizer não. Perfeitamente. Não. E tu não precisa ficar se explicando do porquê não. Não. Exatamente. Entende? Aí eu falei,
Cara, mas é só dizer não? Só dizer não. Então, se você não quer e se você sabe que não vai... Sim. Porque tu sabe, John, eu posso te convidar para a semana que vem viajar para tal lugar. Tu sabe da tua agenda. Sim. E tu sabe, cara, não, porque eu tô isso, eu tô corrido, vai ter isso, vai ter aquilo, eu vou precisar fazer isso com a Ana, com o Otinho, tá? Tu já sabe que é não. Sim. Já larga o não. Ou não diga o sim. Diga que vai ver na tua agenda de verdade. Se é que realmente você precisa ver, né? Sim. Ah, não, realmente eu preciso ver na agenda. Mas, cara, tem que tomar cuidado. Eu tenho uns 2 aí que me ferraram nas últimas semanas aí, que disseram sim, e eu falei assim, ó, não vai. E não foi. Sim. No último dia, cancela então, a agenda. Assim, só que isso tira a credencial, te descredencia a ter aquele testemunho de os caras falarem, pô, esse é um cara que faz. Sabe quando eu percebi isso? Quando meu cunhado, eu tenho um cunhado de Floripa, eu sempre dizia pra ele que eu ia lá. Ele, não, tu vem? Não, nas férias eu vou. Aí passava as férias, eu não ia. Aí no outro ano, nas férias eu vou. Aí um dia, só que nessa assim, eu não entendi a gravidade que era isso pra ele, né? Então chegou num dia e falou, ó, nem fala que tu vai, que tu não vai, porque eu sei que tu não vai. Porque tu me disse que vai e na hora tu não vai. Quando eu recebi essa informação, aí entrou como uma flecha, né? Falei, cara, que testemunho eu tô dando pros da família? Aqui o texto acabou de falar. John Fanfarrão. O texto acabou de falar. Aquele que não governa a sua casa, a sua família, como é que vai governar a casa de Deus? Então, primeiro você tem que ter a honra da sua família. E o meu cunhado, por mais que está em outra cidade, eu falei, não, cara. Aí falei pra ele, eu vou. A minha postura mudou, eu entendi, cara, que se eu disse que eu vou, eu tenho que ir. Só algo muito, mas muito fora da curva para que eu não consiga ir. Mas eu vou. Mandei mensagem para ele, falei que ia, ele falou a mesma coisa, não vai. Não vai. E fui. E eu lembro, quando eu tava na minha casa, falei com meu pai, tava um tempinho meio estranho. Ele disse, tu vai mesmo? Eu falei, vou, porque eu disse que eu ia. E a gente, a geração do pai, do vô, era muito no fio do bigode. O que tu falou... Podia escrever, né, John? Já era. A palavra estava firmada. E é algo bíblico. Homens de palavra. Sabe? Pessoas que falam e cumprem, né? Porque ali ele já falou sobre o manusear bem a palavra. Então ele não está falando aqui de palavra da homem, de palavra de Deus, né? Apesar de que o diácono também precisa disso, e a gente vai depois ler um exemplo ali também para fechar o raciocínio. Mas gente que se compromete com a palavra dada. Eu vou botar a mão no arado, eu não vou realmente olhar para trás, né? Homens de palavra. E também, aí entra muito no que o Giovanni falou. Não amigos de muito vinho. O problema não era o vinho. É tu ter muita amizade. Muita paixão por ele, né? Sabe aquela amizade? Eu quero estar sempre juntinho. Abraçado de manhã, de tarde e de noite. Isso. Essa expressão é maravilhosa. Não seja muito amigo de vinho, cara. Porque, cara, quando a gente é amigo de alguém... Eu sou amigo do Giovanni. Se a gente não precisasse trabalhar e pudesse estar junto... Tava agarrado das 8 às 8. Das 8 às 8, tranquilamente. Mas, aqui, imagina agora, tô agarradinho num vinho das 8 às 8. Vai virar, entendeu? Um cachaceiro do louco, tá? Então, e também, né? Vamos tirar o contexto das igrejas, porque na igreja não acontece isso. Vai botar um cara bêbado em qualquer festa, em qualquer lugar, o cara é chato. É um ambiente terrível quando tem e aquilo ali tá bêbado. É um cara inconveniente, é um cara que não passa credibilidade nenhuma, é um cara que as pessoas riem, fazem piada. Imita isso agora imita aquilo, e vomitou, olha lá. Então, cara, só traz mau testemunho. Sim, sem dúvida. A embriaguez,
né? E ele já está alertando, pede para os irmãozinhos aí que vão servir, não ficar nessa aí de encher a cara. E até porque aqui ele fala do vinho, né? E a gente pode para toda bebida que enfim, que deixa, como o John falou, né? Meio perdido, meio fora da casinha. Isso é um cuidado que se precisa ter. E a gente não vai entrar nem no mérito se pode ou não pode beber uma taça, ou enfim. Mas é não ser amigo. Sim. É não ser aquele cara que assim, todo dia quer estar junto. Né? Todo dia quer abrir a geladeira, abrir um vinho, enfim, abrir uma cerveja, enfim, qualquer coisa. Não seja amigo, cara. Sim. Não seja amigo. Se preserve, né? E se tu quer, ou se tu tá almejando ser um diácono, cara, termina logo essa amizade. Né? E tu tem, digamos, com a amizade com vinho, com alguma bebida, trate de terminar lá essa amizade. Até por um amor pelos outros, né? Vai ter irmãos, não tem problema nenhum, vamos entrar nessa da bebida. Não tem problema com bebida. E se tu tem algum irmão que tem? Tem. Por exemplo, nós conhecemos um que ele foi um ex-alcoólatra. Então, cara, para ele, quando a gente às vezes estava em churrasco de amigos, que alguém oferecia cerveja, para ele era um perigo. Então não tinha problema se um outro amigo abrir uma lata de cerveja e tomar. Não tinha. Mas para esse amigo, tinha. Sim. Porque, cara, ele todo dia luta contra. Sim. Todo dia ele passa no bar com vontade de parar. Entende? Então, por esse irmão... Sim. Né? Que a gente, em comum, a gente tinha um amigo que gostava de, enquanto fazia o churrasco, tomava cervejinha, ou enquanto fazia ali a comida. E a gente, um dia eu conversei com ele, falei, mano, não é por mim ou por ti, porque pra mim e pra ti tá tranquilo sobre isso. Mas o fulano não rola, mano. Sai água da boca dele enquanto você tá tomando essa cerveja. Então, tipo, e isso é aprender com entender que o meu irmão não pode ser escandalizado, não pode ser... A gente não pode ser pedra de tropeço. Isso, eu não posso ser pedra de tropeço para ele por conta de, às vezes, de uma amizade infiel, infeliz. Sim, é verdade. E aí ele coloca nem de lucros desonestos. E para quem trabalha, né, hoje, você é tentado a todo momento a tigrinho. A tigrinha. A lucros desonestos do tipo assim, cara, não age com um preço justo, quer tirar proveito, que é o jeitinho brasileiro, que, né, o pessoal usa muito, né? Por quê? É aquele cara que nunca quer sair perdendo. Mas é muito louco isso, porque Jesus diz assim, aquele que perder a sua vida, vai encontrar. E é maravilhoso. Porque no reino de Deus é o contrário. Então, se no nosso mundo ninguém quer perder, o Senhor diz assim, não perca, cara. Se for pro bem de alguém, perca que você vai encontrar. Você vai negar suas vontades, você vai tomar a sua cruz, você vai me seguir. É sempre assim, é sempre... Cara, largue o que você tem, fala pro jovem rico, olha, então vai lá, vende tudo que tu tem e me segue, né? Aparentemente seria uma perda, mas o que ele ganharia seria incomparavelmente maior do que aqueles bens. Então, esse olhar humano aqui, eu vejo que ele está dando instruções para os diáconos não levarem a vida numa ótica humana, numa ótica do que as pessoas julgam ser a felicidade, que o vinho era atrelado muito à felicidade, aquele cara feliz. Tanto que hoje, o cara, quando é muito introvertido, ele quer beber para ser o cara da festa, para rir, para conversar, né? Então, nós temos uma satisfação e uma alegria muito maior que é em Cristo Jesus. E é algo que nós temos uma graça e fomos agraciados por isso, né? Ô John, aqui no Lucro Desonestos, tá? Eu por muito tempo trabalhei com carro, com venda de carro. E às vezes a gente olha para o lucro desonesto, é aquele cara que rouba, aquele cara que, né, como a gente brincou aqui, que tá lá no tigrinho, tá apostando para tentar... E, cara, mas às vezes esse lucro desonesto é tu vender um produto que tu sabe quais são os problemas e tu vender
como se não tivesse aqueles problemas. Tu vendeu um carro batido, ciente de que ele é batido e jurando por Deus que não, esse carro nunca foi nem pintado. Então isso também não deixa de ser... Segundo o dono. Isso. Era da minha esposa esse carro, só ela que andou. Né? Isso não deixa de ser desonesto. Eu acabei de vender um carro meu agora, e o cara me conhecia, inclusive, da igreja. Ele me ligou: Giovanni, como está o carro? E eu falei exatamente como estava. Exatamente, detalhe por detalhe. Cara, o carro está assim, assim, assim. Já foi pintado isso. Fui bem sincero, eu nunca bati esse carro, mas comprei de um amigo. Não sei se esse carro é batido, pelo menos não tem vestígio, mas ele já foi pintado isso. Eu já pintei aquilo, estava arranhado. Cara, ser sincero, o cara simplesmente, quando viu o carro, ele falou assim: meu Deus, tu falou até o que eu não estou enxergando aqui. Falei, mas é isso. Eu quero isso. Tô com outro carro para vender, mesma situação. Cara, o carro está assim. Não quero eu ser um cara de ganhar ou de ter um lucro desonesto, principalmente agora, ciente, já lendo isso 50 vezes recentemente. Não quero eu ser. Então, às vezes, você no seu negócio tem sido esse cara aqui. Sim. Sem querendo, cara. Não, mas é que eu preciso vender. Não, você não precisa vender desonestamente. Você precisa vender, mas seja sincero, o comprador vai chegar. Sim. Né? Então, esse é um cuidado que às vezes a gente olha para esse texto e pensa que é só essas aventuras de negócios. Não, cara. É no teu dia a dia. É você dizendo que esse jeans aí é bom e não é. Sim. É você dizendo que isso é de marca, mas na verdade é uma réplica. Enfim, seja honesto. É você querendo extorquir o pastor para ir pregar. É você querer extorquir o pastor para levar a sua banda para tocar e cobrando um cachê absurdo. Vai muito, né, cara? Então, assim, todas as esferas cuidem para que vocês não obtenham lucros desonestos, né? Isso é bem importante para nós, e para os diáconos também já tinha sido dada essa... que ele também já deu para os presbíteros anteriormente, né? Os bispos. Isso. O 9. Vamos lá. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa, John. Cara, isso aqui é muito sério, né? Para quem é líder. E aí a gente fala de diácono, mas aqui cabe esse chapéu em todo mundo que faz qualquer coisa na igreja. Seja você um baterista, né? Olha o que Deus faz na vida da gente. Seja você um líder de louvor, de banda, de adolescente, de jovem, enfim, não sei qual é a sua função, mas isso é um cuidado que você precisa ter, que é esse versículo 9. Deve apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa, né, John? Sim. Com a consciência limpa, cara. Porque eu vou te dizer uma coisa. Muita gente hoje, porque é assalariado, prega o que não acredita. Porque no final do mês cai um dinheiro na conta e ele vive daquele... Cara, isso é terrível, mano. Você tá falando pra alguém? Para alguém vai servir. Porque nós já conversamos. Inclusive recebemos muitos pastores aqui, né? E a gente, fora da gravação, a gente conversa diversos assuntos, e entre eles a gente sabe que existe essa realidade de irmãos pregando não mais com a consciência limpa, porque só ele por conta não crê naquilo, ele enxerga já diferente, ele enxerga a vida dele sendo levada de uma forma diferente, mas pela CLT, pela carteira de trabalho, pelo salário, né? Pelo status às vezes, né? Pô, se eu sair eu vou perder tudo, né? Então o cara, ele vai contra a própria consciência para poder se manter naquele cargo, naquela função e tudo mais. Então, esse versículo 9 que o Giovanni acabou de ler aqui é de extrema importância. Na minha Bíblia eu até grifei aqui, porque devem se apegar ao ministério da fé. Ou seja, o que é valioso aqui para diácono, para presbítero, é servir a igreja do Senhor, é servir a Deus, mas com a consciência limpa. Se vocês vão lembrar, no Antigo Testamento, quando
o sacerdote ia chegar diante do Santo dos Santos ali para apresentar o sacrifício, se ele não estivesse limpo com todos os requisitos feitos, ele já morria. Então você percebe que o Senhor ele nunca vai aceitar uma oferta de qualquer jeito. A gente já falou, inclusive, num podcast, olha, tu quer ofertar? Faz o seguinte, tá tretado aí? Deixa a tua oferta ali e vai resolver. Resolveu, aí tu volta e entrega a tua oferta. Isso. Né? Consciência limpa. Precisa ter a consciência limpa para servir a Deus. Não adianta tu chegar a pregar algo sabendo que na tua casa tu não lê, tu não ora. Quer falar sobre oração? Ontem a gente falou sobre oração no grupo pequeno que eu tenho. Falamos sobre oração. E se eu não oro? Irmão, nós temos que orar. E tu não ora? Como Meu irmão, funciona? Nós temos que perdoar, mas é o primeiro a segurar. E pelo pescoço, como também está escrito na Bíblia, olha, irmão, me perdoa. Não, você vai ficar preso até pagar o último centavo. Não, rei, pelo amor de Deus, me perdoa. Então tá, resolvi te perdoar. Sai, encontra um cara que está devendo para ele, já pega pelo pescoço. Ah, mas tu tá me devendo. Os caras olhando, os servos olhando aquela cena acontecendo. Você conhece a história. O rei manda chamar o servo mau e aí fez ele pagar até o último centavo. Por quê? Não teve consciência limpa. Sabe? Não tinha aquela, poxa, se eu recebi isso, então, pô, eu vou dar. Não. Então, eu acho que esse 9 aqui, Giovanni, é de extrema importância. Eu estava conversando até sobre isso também essa semana com alguém, com um amigo meu, e a gente estava falando sobre isso, cara. Ele casou com uma mulher que já tinha uma filha. E quando alguém quis apontar para ele que isso era loucura, Deus falou com ele, disse assim, ó, como loucura? E o perdão? Porque todos nós, né, somos esses maltrapilhos, esses pecadores. Cara, sim. E Deus nos perdoou de uma dívida impagável. E às vezes a gente quer não perdoar alguém que é uma dívida pagável. Não, essa dívida é só porque agora tu não pode, mas é pagável. Então tem que ter esse cuidado aí, cara. Só entrando nessa tua linha de... E para o diácono isso é muito importante, né? Aí, vamos falar agora bem prática da nossa realidade. Tu tá numa comunidade de fé, que tu não acredita em nada do que está sendo feito e quer servir. Cara, não faz nem sentido. Não faz nem sentido tu querer servir algo para se sentir importante, mas algo que tá totalmente contra o que tu pensa ou o que tu imagina como vida cristã e tudo mais. Então, meus irmãos... Teve eu não lembro quem agora aqui, que ele deu uma dica muito legal. Você está em desacordo, será que foi o caso, Zadé? Está em desacordo com a sua comunidade? Mano, sai. Sai. Porque não é isso, não faz sentido tu estar servindo num lugar que você vive em discordância, ou enfim, né? Você vive só para murmurar, na verdade. Sim. Isso aí no fim você não vive lá. E assim, né? Vai ter lugares que tu não vai concordar 100%. Sim. Se não é nada que fira, né? Os princípios, os princípios elementares da fé, que é algo que você, pô, eu gostaria da cor branca, mas aqui a parede é preta, mas influencia? Nada. Não. Continua. Ah, eu acho que o louvor tinha que ser antes da palavra, influencia? Não. Continua. Sabe? Agora, poxa, eles jogam o pão na hora da ceia. Não, peraí. A ceia é a ceia. Peraí, vamos devagar. Precisa de um respeito, precisa de uma reverência, né? Eu não vou conseguir estar num culto onde acontece isso. Aí é um outro ponto. Sim. Ou quando o Deus Trino não é colocado, pô, peraí, não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, peraí, mas daí fica um pouco difícil para eu continuar aqui, né? Agora, se são coisas menores que conversando e tudo mais, você consegue relevar, mano, continua, porque às vezes você cai no que o próprio Paulo vai falar para Timóteo mais para frente aqui. Olha, sentindo coceira nos ouvidos, cada um vai procurar um mestre para si.
Então, tem qualquer coisinha diferente do que tu gosta, tu já quer sair, né? Então, esse ponto é importante. Meu irmão, vai ficar enchendo o saco do pastor? Sai, cara. Some. Sai. Agora, coloque esses pontos aí para que você possa... E não seja chato, né? Não seja chato. Porque de chato já basta nós. Já basta. Então, assim, segue a tua vida. Eu sou chato, eu acho. Segue a tua vida. Não, tu é certeza. Não é hoje, é certeza. Tá, obrigado. Desculpa. 10. Obrigado e desculpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Pronto. É o test drive, né, João? É o test drive, cara. É o test drive. Isso é muito importante, John. E acho que muitas igrejas já fazem isso, né? E não fazem mais do que obrigação bíblica. Que é chamar um irmão mais para perto, porque parece que esse cara manda bem nessa área. Mas caminhar, aconselhar, ensinar, conhecer melhor esse irmão. Sim. Porque tem muito também de que lá na igreja eu sou uma coisa, às vezes em casa ou na rua, no comércio, no trabalho, eu sou outra. Né? Então é preciso esse experimento, esse é o quê? Esse conhecer, essa experiência, esse test drive mesmo. Sim. Como eu falei, trabalhei com carro. Quantos carros eu olhava e falei, cara, meu sonho é ter esse carro. E aí eu andava com o carro, largava ele e dizia assim, ó, não é não. Porque o carro é ruim. Tudo. O carro não é o que eu achei que era. E às vezes é isso. Às vezes você olha para alguém e diz, cara, esse daria um excelente diácono. Sim. Né? Esse cara tem um gingado, tem. Mas aí você bota para trabalhar, bota para servir, bota para atuar na função e não é não. Sim. Então é importante esse experimento, até porque é mais fácil você testar ele e descartar antes do que chamar ele para e depois ter que descartar porque não é apto e aí vai dar um... Tem muita gente que fala que admitir é fácil, o ruim é demitir. Né? Então, assim, e eu não estou trazendo, só vou fazer um paralelo aqui, né? Na igreja, vamos lá. É fora primeiro, né? Você vai contratar alguém, o cara tem um período que é o que ele chama aqui, no 9... No 10, perdão, experimentar. É o período de experiência. 3 meses. Isso. Tu entrou na empresa, tu não é nada, não fala que tu trabalha na empresa, porque sempre que alguém pergunta, tu trabalha lá? Tu fala assim, não, eu tô na experiência. Isso. Eu ainda 45 mais 45. eu ainda nem nos primeiros 45 eu passei. Eu não entrei no time ainda, eu tô na experiência. Nem uniforme me deram aí, nem crachá eu tenho. Exato. Nem meu dedinho passa lá no vale alimentação, vale alimentação, nada. Então eu tô no período de experiência. O que o Giovanni falou, alguém vai colar do teu lado, vai te explicar o trabalho, vai te ver fazendo o trabalho. Vai te ver executando, vai ver tu errando, vai te corrigir. Isso. E aí, quando chegar no final desses 3 meses, vão falar assim, cara, ele vai dar boa, hein? Ele é um cara que vai caminhar bem. Agora tem também irmãos que, ou funcionários nesse abandona. Fala assim, cara, chãozinho de fábrica, bora não? Porque tu com horário livre, não. Tu tem que estar enclausurado, bicho. Tu tem que estar fechado aqui. Presinho na tupi. Exatamente. Porque tem bicho que não sabe lidar com horário agendado, enfim, N motivos. Agora aqui, na vida com Deus, servindo a igreja, precisa ser experimentado para ver se realmente você é apto. É isso que ele fala, inclusive, depois. Né? Depois, se não houver nada contra eles, porque tem o cara bota numa função e o cara, mas aquele cara ali, ele faz isso, ele faz aquilo. Apontam 1000 pontos sobre a vida daquele camarada e tu fala, caramba, nem vamos colocar ele para servir nisso, porque ele não dá testemunho de nada. Agora, se colocou ali e todo mundo, ninguém tem nada para falar do cara, é isso que Paulo está dizendo, aí tudo bem, que atuem como diácono. Isso acontece até aqui com a gente, né? Quando a gente comenta nos bastidores ou em algum lugar ou outro que vai convidar fulano ou ciclano, às vezes dá burbúrios negativos. Sim. E a gente precisa repensar e recuar. E, é bem legal, porque assim, todas as pessoas que a gente traz aqui, vocês podem ficar tranquilos, podem ouvi-las,
porque não vai ser ninguém que vai falar algo assim que vai te fazer descambar da fé, né? E se tiver, se chegar nesse momento de algum dia acontecer isso, né? Como já diria o Justin Bieber, never say never, never say never. Então assim, se acontecer, a gente vai falar. Vai. Irmão, nós não cremos assim. Que fique claro aqui que nós não cremos assim. Para que a gente se posicione em casos que até hoje nunca aconteceu. Graças a Deus. E a gente tem uma bancada forte, tá, gente? Que quando a gente tem dúvida, a gente questiona lá com o Vieirinha. Os universitários ali tem os e aí os universitários, não é por aí o caminho, é por ali, é por lá. Então, assim, ó, fiquem tranquilos. Graças a Deus, né, João? Graças a Deus. Graças a Deus. Tanto que a gente também, né, pela graça de Deus, temos recebido irmãos maravilhosos aí, né? E aí atuem como diáconos. O 11, Giovanni, quanto tempo a gente está aqui já? Falta 15 minutos só. Mas que é isso? Se nós não terminar, a gente vai ser desligado do Santo Podcast. Exatamente. Tá? Vamos para as mulheres, então, agora. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Aí, ó. Assim como eu acho que Paulo deixa bem claro aí para todas as funções, né? E aí ele engata as mulheres que servem na igreja. Perfeito. Igualmente sejam mulheres dignas, ou seja, mulheres respeitadas, né? Sim. Não caluniadoras, não aquelas que só vão atrás de treta, né? Confusão dali. Eu sempre costumo perguntar para as pessoas quando vem com um papo muito estranho, eu falei assim, ó, quem falou isso? De onde isso? Né? E é um cuidado que a gente precisa ter. Cara, Sim. É um papo estranho, é um papo meio ofensivo. Pergunta, de onde está vindo essa informação? Sim. E às vezes não é nem bom saber, tá? Então, seja essa mulher digna, né? Confiável, aquela Sim. que não calunia, uma mulher séria. Sóbria também, né? Sóbria. E confiáveis em tudo. Esse é um ponto importante também, né? O não caluniadoras ali, a gente pode até trazer com a fofoqueira, né? Que também não deve ter na comunidade de vocês. Jamais. Não deve ter. Né? Por quê? Até a galera brinca, né? Que o Senhor fez chegar a notícia de que Jesus tinha ressuscitado pelas mulheres. Né? Se chegasse um homem, um ia falar pro outro, que legal, ia se abraçar. A mulher não. Espalharam, duvido. Foi. Vai. Eu preciso falar, tá? Experimenta você agora aí na sua casa falar o seguinte. Tem uma palavra mágica assim, ó. Tu não sabe da maior. Pronto. Ela vai querer saber qual é a maior. Ela vai... Aconteceu um negócio no culto, tu não sabe da maior. Pronto, essa mulher ela vai ficar louca. Ou faz pior que isso, ou faz melhor, ou faz mais fácil. Da tua casa, vai no Facebook e procura alguém que postou lá, vai em paz, fulano de tal. Pronto. Tu vai ver 90% dos comentários, mulher perguntando, morreu do quê? Do quê? Sim. Cara, como assim? Elas querem saber, elas têm um elas instinto meio frente 007, sim. né? O homem não dá bola. Morreu. Pá, que pena. Morreu. E o quê? tênis? Não importa. Sim, o tênis. Eu posso ficar com o tênis? O cara já quer ficar com a roupa do morto. Que número? Vai sobrar alguma coisinha, não? Tô precisando e aquele Opala dele, será que ele não quer vender? Será que ele não vende? A viúva não vende por 2,5? A mulher não quer saber disso. Não. A mulher quer saber o porquê. Mas se quê? ele se alimentava mal. Tá. Ele se alimentava mal. Mas como é que é? O que aconteceu? Né? Só por Deus. Brincadeiras à parte, né? E até porque não é todas, né? Claro, mas a grande 90%. maioria. Mas... Aliás, a gente recebeu grandes mulheres de Deus aqui, né? Tem mais um monte para vir. Isso, exato. Talvez depois dessa, talvez não venha. Mas vocês sabem que é difícil segurar a linguinha também. Todos nós, mas a mulherada gosta. Tem mais tempo. Não entra nessa. Não é que tem mais tempo. Não entra nessa do tempo. Vamos fazer o seguinte. É que é mais rápida, talvez. Hoje e... Porque assim, tu não pode ser hipócrita. Não. Porque ele fala todo o final do podcast. Isso. Joga no grupo das tias. Porque a mulherada elas divulgam com mais facilidade. Tá? É que mulher, ela divulga com mais facilidade. Isso. Continue divulgando o Santo Podcast, por favor. E outra, né? Você vê a mulher samaritana
que traz a cidade inteira, né? Traz. Para ver o mestre que decifrou ela inteirinha. Olha, tá lá, o Filho do Homem tá lá. O Messias tá lá, vamos lá conhecer. Pô, né? verdade. Então, a mulher, ela mais tem evangelista. Um senso evangelístico gigantesco, né? Então, glória a Deus por vocês, mulheres, continuem pregando o evangelho e sejam confiáveis em tudo. Agora, para a gente se 12 encurvar para o final do podcast, Giovanni. 12. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e a sua própria casa. A mesma coisa que o presbítero. Mesma 13. coisa que o presbítero lá, né? Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Maravilhoso. E é que é bom fazer essa diferenciação aí, né? Não é posição ministerial, tá, Não. meus irmãos? Então, assim, ele vai... Mas uma excelente posição e pausa. Pronto, acabou. Aí o cara, pô, então eu vou crescer na minha escalada ministerial. Vou virar Não. bispo. Ele diz o seguinte, vai alcançar uma excelente posição e grande determinação, mas aonde? Na fé. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ou seja, agora sim, na fé em Cristo Jesus, tem irmãos que estão mais na frente e tem irmãos que estão mais para trás. Tem irmãos que estão lá caminhando, são experimentados, já estão numa posição muito mais à frente que podem servir os irmãos que estão chegando agora. E é saudável isso. Você aprender com irmãos mais velhos, com irmãos mais novos, que são mais maduros do que os mais velhos, por vezes. Então, é importante você perceber que na vida cristã, aí sim, tem um nível de caminhada e geralmente quem está lá em cima é quem está lá embaixo, que serve todos. É Paulo que começou como apóstolo e terminou falando que era o irmão mais pecador, miserável de todos, né? Então, John, é diferente no reino de Deus, quando a gente tem uma posição alta. Isso, cara, quando a gente entende isso, que é prazeroso demais servir, cara. Eu lembro que em uma situação um tempo atrás, tava tendo uma conferência na minha igreja e eu passei sábado inteiro servindo no estacionamento e chovia pra caramba. Então eu passei sábado com tênis molhado, roupa molhada, mas servindo, ajudando, levando. Eu não estou falando isso por mérito próprio não, mas só para citar esse exemplo. E no domingo eu era o cara que estava escalonado para fazer a direção do culto, para dirigir o culto. E alguém ainda brincou comigo e falou: meu Deus, ontem tu estava lá na grota e hoje tu está aqui em cima do altar. Falei, mano, Deus honrou! Isso. Falei, não, mano, não, porque é a mesma coisa. Só mudou a função. Sim. Mas eu continuo servindo a igreja. Exatamente. Então, mano, é prazeroso servir a igreja. Sim. Né? E é claro que humanamente falando é mais legal tocar lá no palco do que limpar o banheiro. Humanamente falando. Mas pro Senhor, você está servindo a igreja. Sim. Limpando, ou cuidando do estacionamento, ou tocando, ou pregando, ou cuidando de uma comunidade como um pastor, enfim. Cara, é servir a igreja. E também, assim, tem aquele... Cada um... Nasceu com uma coisa, né, nego? Nasceu com uma aptidão, né? O Senhor já colocou isso em nós. Então, tem irmãos que têm o dom de ajuda mesmo. O cara que tá passando uma necessidade... Alguém tá passando uma necessidade e ele já quer pegar o carro, já quer ir lá. Que talvez o outro irmão não vai ter. Não vai nem se ligar. Nem vai nem se ligar. Tem irmãos que olham o banheiro e falam assim, cara, eu quero deixar isso aqui mais limpo do mundo. Tem outros que nem vai ser mais percebe. limpo do mundo. E se jogar um violão na mão do cara, ele não faz nada. Isso. E tudo bem, glória a Deus por isso. Agora, a gente que olha, né, e sempre acontece isso também, né? Esse julgamento humano que o Giovanni está falando, de achar que a zeladora da tua empresa não tem algo a te ensinar. Isso é um erro. Aquela pessoa que está lavando o chão da tua empresa ou que está pegando o teu lixo na frente da tua casa, não é digna de você sentar com ela em algum lugar e aprender alguma coisa com ela, porque a posição dela é de tirar algo que tu jogou fora, né? Não foi bom para mim, eu jogo fora e tem alguém pegando ali, né? É muito essa
essa percepção que a gente tem em determinadas funções, agora jogando para o nível de trabalho mesmo, né? Então, meus irmãos, nunca levem isso em consideração, porque vocês vão se surpreender. Né? E como o John falou ali atrás, né, cara, eu acho que caminhar com irmãos mais velhos te faz crescer muito. Muito. Há 2 semanas ou 3 semanas atrás, o Forbice e a Lari tiveram lá em casa, um casal de jovens, 20 anos, e, cara, passaram a tarde comigo e eles esboçavam alegria porque no sábado à tarde eles estavam com um casal de 40 anos e no domingo à tarde eles estavam comigo e a Thaís ali, lá na minha casa, com um casal ali de 40, Thaís de 30 e poucos anos. E eles se posicionam, cara, como é bom porque a gente está crescendo andando com vocês. E, cara, eu olho pro cara de 50, 60 e eu falei, eu quero andar com os caras de 50, 60. Sim. A gente vai aprendendo esses trocadilhos que numa leitura rápida às vezes você não percebe. Verdade. A importância e a seriedade de servir bem e de ser alguém, enfim, que faz jus, sim, né, a nomenclatura, né? Que você carrega. Assim, e as duas funções apontam para o Senhor. Para o Senhor. Né? Sim. Vão apontar para o Senhor. E aí, nesse entendimento aqui, só para a gente finalizar, Atos capítulo 6 vai dizer o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, e judeus de fala grega, entre eles se queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. E aí fica um ensinamento bem rápido aqui, de que crescendo o número de discípulos, vem problema. A tua comunidade de fé, eu amo, Jesus vai trazer gente... Irmão, trazendo gente vai vir problema. Vai vir de tudo, né? Vai vir de tudo. Alguém vai deixar alguma coisa errada, alguém vai fazer alguma coisa errada, alguma coisa vai acontecer. Então, crescendo o número de discípulos, ou vocês se organizam, ou vai começar a dar problema. Nesse caso, estava dando problema. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram. Então, os 12 apóstolos reuniram os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Olha aqui, os presbíteros falando, olha, não é certo a gente parar de pregar o evangelho e de se debruçar no estudo e se debruçar nessa missão para pegar o nosso tempo de estar aqui para servir às mesas. Então, o versículo 3 diz: irmãos, escolham entre vocês 7 homens. Mas olha o que tem que ter os homens que vão servir às mesas. Bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E passaremos a eles essa tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aí vem, tal proposta agradou a todos. Aqui você vê a participação da igreja. Agradou. Então, não foi uma decisão dos 12. Agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí ele vai falar, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, enfim. Mas o que eu queria colocar aqui é cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de bom testemunho. Cara, você quer servir a Igreja de Cristo, quer ser um bom diácono, e usando nesse termo, né, mas às vezes aí é um servo, né, na sua realidade de igreja, tenha bom testemunho. Pegue essas três qualidades aqui, esses 3 pontos que os apóstolos de Jesus colocaram. Bom testemunho, que engloba tudo que a gente estava falando lá. Cheios do Espírito Santo, que engloba tudo que estava falando lá, que é sobre manusear a palavra, ser sábio e ter a sabedoria. E aí você vai ver mais para frente Estevão fazendo uma pregação que tu fala, esse cara servia a mesa? Meu Deus, porque esse cara aqui era conferencista na minha conferência aqui, tranquilamente. Porque não se trata da posição em si, do diácono ser maior que o presbítero ser maior que o diácono. Diz respeito a sermos servos de Deus, exercendo funções diferentes. É isso. Sobre isso, né, John, independente da função que você tem na sua igreja, né, como o John falou,
E eu repito, faça da melhor forma. Isso. Porque você não está fazendo ou para o pastor, ou para o líder, ou para ser visto, ou para não ser visto, ou por um salário. Cara, você tem que entender que o que você está fazendo, independente do que, você está servindo na sua comunidade, você está fazendo para Deus. E se você está fazendo para Deus, a recompensa não deve ser... ou tu não deve querer a recompensa daqui da terra. Sim. Porque é trocar toda a sua herança por um prato de lentilha. Não faz o menor sentido você receber. Porque, cara, pode ser não sei quantos likes, não sei quantos comentários, não sei quanto dinheiro, não sei. Nada disso chega aos pés do que o Senhor pode te proporcionar, caso você não queira receber aqui na terra. Então, meu irmão, minha irmã, meu adolescente, meu jovem, meu músico, meu qualquer coisa que você está ouvindo. Se você serve na igreja, faça como se não, né? Porque você está fazendo para o Senhor. Sim. Então tenha o entendimento que eu estou fazendo para o meu Senhor. Não quero nada do pastor, não quero ser bajulado pelo fulano, pelo líder, não quero. Eu quero é que o Senhor olhe para o que eu esteja fazendo e diga, esse filho tem feito o que eu tenho pedido para ele, tem feito com prazer, com honra, com dedicação. E é isso. Perfeitamente. Cara, é um assunto bem importante, hein? É um assunto bem necessário. E se você almeja, né, servir a sua igreja local, dá uma lidinha ali em 1 Timóteo. Se coloque nisso e procure os irmãos responsáveis na sua comunidade. Esboce esse sentimento, porque a igreja precisa disso, de servos também. Precisa. E pessoas dispostas com o coração na obra do Senhor. Giovanni Claudino. Cara, foi muito bom estar com vocês durante essa 1 hora, esse bate-papo maravilhoso, seja através de rádio, Spotify ou YouTube. Isso. Espero que você continue conosco. Verdade. Né? A gente tá, esse é o 75, 76, 77, 78. Alguma não coisa sei. assim. Mas a gente tem gravado semanalmente conteúdo, e vamos começar a gravar ainda mais. E eu quero que você fique conosco, acompanhe a gente, compartilhe, curta, comente e estamos juntos. Sempre, né, John? Isso. Sempre conectados. E até o próximo episódio do Santo Podcast. Lembrando que, se não for nessa semana, vai ser na próxima, porque eu tô com a voz um pouquinho desgastada. Tá. Né? E essa semana aqui em Joinville eu gravo também. Tenho trabalho com a voz. Famoso. Eu trabalho com rádio, tá? Então, tem que preservar. Mas na semana que vem a gente inicia, de repente, o próximo projeto que a gente tem, que é de estudo. Isto. Vai ser bênção para sua vida. Até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Valeu!